Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Quero agradecer novamente pela sua audiência, sempre conosco aqui, trazendo assuntos importantes. E você, sempre conosco aqui, acompanhando os nossos assuntos cotidianos. Hoje vamos falar de um assunto que está em evidência nesse momento. Vamos falar da campanha Novembro Azul. Afinal, já estamos no mês de novembro, a campanha Novembro Azul já começou. E para você que já conhece, vai saber um pouquinho mais. E para você que não conhece, vai ficar por dentro de tudo que acontece durante esse mês tão especial. E eu recebo hoje aqui no nosso programa o Dr. Tiago Peronde Virgílio, ele que é médico urologista. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Sala de Opinião. Um prazer estar recebendo o senhor hoje aqui no programa. Muito obrigado pelo convite e é um prazer poder estar aqui presente, né, disseminando a informação e contribuindo aí para uma saúde melhor para a população. Muito bem. Doutor, entramos no mês de novembro, como já sabemos, sempre acontece essa campanha do Novembro Azul e no ano de 2020 não é diferente. A campanha já começou com temas, né, com algumas ações sendo realizadas em todo o país e é uma campanha que sempre chama a atenção justamente para não só o câncer de próstata, mas para a saúde do homem de uma forma geral, né, doutor? Correto. O Novembro Azul é um mês, né, dedicado à saúde do homem, isso no âmbito internacional, não é só no Brasil. Então, existe aí um objetivo de buscar, né, o homem
e trazer ele para o serviço de saúde, né? A gente sabe aí que o homem tem uma restrição muito grande em procurar o serviço de saúde por medo, por desinformação, né? E por uma questão cultural, né? Aqui no Brasil, culturalmente, o homem não busca o serviço de saúde. E o Novembro Azul ele vem chamar a atenção para a saúde do homem e, né, para o câncer de próstata, que é o câncer mais comum, né, do sexo masculino. Eu estava dando uma olhada na instituição que organiza essa campanha, eu não lembro de cabeça agora, mas eles estavam deixando em evidência a hashtag Atitude Azul, se eu não me engano, e também que falava não só do câncer de próstata, mas também o câncer de pênis, que é uma coisa que acontece, se eu não me engano, 1.600 pessoas, eu estava vendo o índice, e é uma coisa que eu não sabia. Eu fui pesquisar, é um índice que eu não sabia, é uma doença que eu não sabia que afetava tanto. E assim, eles estão chamando atenção para isso, para a saúde do homem, para o câncer de próstata, para o câncer de pênis, enfim, para tudo relacionado à saúde do homem, né, doutor? A gente sabe assim que com a prevenção, o câncer de próstata ele pode ser tratado em estágios iniciais, o câncer de pênis da mesma forma e o câncer de testículo, né? Existem algumas ações que podem ser feitas para diagnóstico precoce, né? E esse paciente ser referenciado para o tratamento o mais precoce possível, né? Os tratamentos dessas doenças em estágio avançado são normalmente tratamentos agressivos, que geram repercussões, né? Então, no caso do câncer de pênis, pode gerar inclusive a perda do órgão, né? Tratado precocemente, né, a gente consegue preservar o órgão em 99% dos casos, né? Tá, e a importância de você estar indo no médico periodicamente, cuidando da saúde, né, doutor? Correto. E assim, é muito simples, né? A gente fazer o autoexame do testículo, a palpação do testículo, né? Fazer a autoavaliação do pênis. Na identificação de alguma lesão atípica, né, o médico deve ser procurado e investigado o mais precoce possível. O tumor de próstata, ele deve ser avaliado com o exame do PSA e o toque retal de forma anual, ou aquele paciente que já faz um acompanhamento rigoroso, né, deve ser discutido com o urologista, né, às vezes pode até ser indicado bianual se o paciente for de baixo risco. Doutor, o senhor inicialmente estava falando sobre a questão do homem que tem essa cultura de não procurar muito médico, ou por medo, ou por desinformação. Eu não lembro exatamente, não sei se foi em 2008 que começou essa campanha. Foi isso mesmo, doutor? 2008? Eu acho que foi, eu não tenho certeza também. Não sei se é 2008 ou 2011, alguma coisa assim. Mas enfim, desde que começou a campanha, o senhor tem visto, o senhor que trabalha na área aqui, os homens têm procurado mais o médico, têm perdido um pouco desse medo de ir ao hospital, de procurar um médico, de tratar a saúde? O senhor vê que está mudando esse quadro? A gente observa que a população mais jovem, né, a nova geração, por assim dizer, ela tem buscado mais o serviço de saúde. Então, não é incomum, né, aparecerem no consultório jovens buscando tratamento de disfunções, por exemplo, ejaculatórias, sexuais, né, coisa que a gente não observa na geração dos nossos pais, por exemplo. Às vezes, essa outra geração, né, com mais idade, ela tem tanta restrição em ir para o médico que acaba não procurando, acaba tendo às vezes desarmonia conjugal e acaba deixando isso de lado, né? E a gente pode atribuir isso ao acesso à informação estar mais fácil hoje, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que a disseminação da informação, né, as mídias, né, a internet principalmente, acaba facilitando muito. O próprio Novembro Azul, ele era pouco disseminado. Hoje todo mundo já ouviu falar, alguém já ouviu falar do Novembro Azul, a maioria ainda corre do Novembro Azul, mas assim, é um mês para chamar atenção, você não precisa fazer uma consulta durante o mês de novembro, né? O ideal é que você agende para o próximo mês ou na sequência, você tenha um segmento. Aquele paciente que já faz segmento anual em outra data não precisa fazer nada no novembro especificamente, né? É mais uma campanha mesmo para chamar atenção para a saúde do homem. Doutor, a gente sabe que não existe idade para a gente cuidar da saúde. Jovem, adulto, idoso, enfim, independente da idade, a gente tem que estar cuidando da nossa saúde. Mas se tratando especificamente do câncer de próstata,
Tem uma idade que é aconselhável o homem começar a ir ao médico para ver essa questão da próstata? Porque, como o senhor mesmo disse, quanto antes for tratada, melhor o tratamento, enfim. Tem uma idade? Como é que funciona, doutor? Correto. O câncer de próstata, ele acomete, o principal fator de risco é a idade, né? Ele é um tumor que não acomete jovens, né? Raríssimo, existe até a exceção da exceção, né? O famoso 1 em 1 milhão, né? Que pode acontecer, né? Em idades jovens, né? Mas comumente ele acomete homens a partir dos 50 anos, tá? A gente esporadicamente tem pacientes de 40, né? Até 37, 36 anos eu já peguei, né? Eu já peguei até adolescente, mas assim, como eu comentei, 1 em 1 milhão, né? Mas comumente a idade é o principal fator de risco, então a Sociedade Brasileira de Urologia, a Academia Americana, a Academia Europeia de Urologia preconiza o rastreio a partir dos 50 anos para toda a população. Aqui no Brasil, homens com história familiar de câncer de próstata, raça negra, devem iniciar o rastreamento a partir dos 45 anos. Ou a gente às vezes coloca 10 anos antes, né, do caso índice da família. Então, se você teve na família alguém com câncer de próstata aos 45 anos, né, deve começar obrigatoriamente aos 35, 40. Né? Isso é incomum, não é o padrão. O padrão mesmo é seguir a partir dos 50. Muito bem. Em relação ainda, doutor, à questão do câncer de próstata, a gente sabe que um dos medos dos homens não ir querer fazer o teste, de não querer cuidar da saúde, é o medo do exame, do toque retal. E isso sempre foi motivo de uma piadinha, de um preconceito, vamos dizer assim. E isso é o que por muito tempo evitou, né, fez com que muitas pessoas, muitos homens não fossem atrás. Isso ainda acontece nos dias de hoje, doutor? Bastante, é algo assim extremamente comum. A gente sabe que os homens, eles não, né, é motivo de chacota, motivo de piada, mas eu costumo dizer o seguinte, que ninguém precisa saber que você está indo consultar, que você está indo ao médico, né? Isso e o próprio médico, por mais que ele seja seu amigo, seu conhecido, ele deve prezar por um sigilo, né? Existe uma relação médico-paciente que deve ser preservada e isso acontece. Então, eu consulto amigos meus, colegas, né? E ninguém sabe que eles são pacientes meus, né? Então, isso é importante. A questão das piadas é mais coisa de roda. Hoje a maioria dos homens que fazem piada fazem o exame, né? E eles chegam às vezes no consultório até brincando com a gente, tentando descontrair um pouco, né? Mas eu acho que as pessoas estão perdendo o preconceito, né? Eu acho que existe muito preconceito na população ainda com baixo nível de informação, mas a população mais informada sabe que é importante e tem caído bastante, né, a questão do preconceito. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre o Novembro Azul. Estou recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Porto Velho o médico urologista Tiago Perondi Virgílio. Doutor, já conversamos um pouquinho sobre o câncer de próstata e eu queria saber agora quais são os principais sintomas do câncer de próstata. O câncer de próstata ele é uma doença indolente, assintomática, né? Então, em estágios iniciais, onde a doença ela é passível de tratamento, né? Tratamentos menos agressivos, com menor complicação, né, a doença ela ainda é assintomática, por isso que a prevenção é tão importante, né? Se você esperar, né, o paciente ele apresentar algum sintoma, normalmente essa doença ela já é localmente avançada ou metastática. Então, de sintomas, normalmente são sintomas urinários, principalmente sintomas obstrutivos, né? Aquele paciente que começa a ter um jato urinário fraco, né? Aquele paciente que levanta muito à noite para urinar, né? Então são sintomas obstrutivos, ou até mesmo aquele paciente que entrou em retenção urinária e, né, começou a fazer uso de sonda, por exemplo. Então isso é um sinal de uma doença localmente avançada, que ela já tomou a próstata inteira, por assim dizer. E sintomas mais avançados de doença são relacionados a comprometimento ósseo, que é o principal sítio de metástase da doença. Então o paciente costuma apresentar muita dor, né, na região do quadril, dor lombar, né, na região da coluna, são os principais sítios de acometimento de dor óssea relacionada à metástase do tumor de próstata. Mas lembrando que em estágios que a doença ela é passível de tratamento curativo, ela é totalmente assintomática. Ela é detectada somente com o PSA e o toque retal. O senhor falando em relação à questão dos sintomas, não sei se é correta a colocação que eu vou fazer, mas às vezes parece um pouquinho com um problema de rins, a pessoa sente um dor aqui, alguma coisa. Lógico, para um leigo, ele vai achar que é alguma coisa e o correto é ir ao médico ver de fato o que é, né, doutor? Não é incomum um ortopedista encaminhar para a gente um paciente com tumor de próstata, né? Tanto é que quando o ortopedista especialista em coluna, por exemplo, ele avalia um paciente com uma lesão óssea suspeita para neoplasia, é obrigatório ele pedir um PSA, porque se tiver um paciente com uma suspeita de neoplasia óssea e um PSA aumentado, é altamente sugestivo de metástase de tumor de próstata. Mas, né, dificilmente um paciente ele vai ter metástase sem ele apresentar os quadros de obstrução urinária, igual eu comentei anteriormente. Muito bem. E se tratando dos fatores de risco, doutor, quais são? Os principais fatores de risco são idade, né, por isso que é tão importante a partir dos 50 anos iniciar o rastreio, e os outros dois principais são história familiar, pai e irmãos. Filho não é tão comum, né? Dificilmente um filho vai ter um câncer de próstata antes do pai, né? O componente genético primeiro acomete o pai. Então, né, pai e irmãos, né, e raça negra.
A raça negra também tem um componente importante, principalmente os afrodescendentes, tem um fator de risco um pouco maior. Pacientes com fator de risco devem iniciar o rastreio a partir dos 45 anos de idade, ou, como eu comentei anteriormente, 10 anos antes do caso da família. Muito bem. Doutor, a gente no bloco anterior já falamos um pouco em relação à questão da prevenção, mas assim, acredito que o melhor método da prevenção é realmente ir ao médico periodicamente, cuidar da saúde, não ficar lá 2, 3 anos sem ir ao médico, se sentir alguma coisa, não ficar achando, passou, não, de fato ir ao médico, ver se está tudo bem e se não tiver, começar a tratar, né? Sim, correto. O acompanhamento médico da saúde do homem, ele não é só o câncer de próstata, né? Existe a saúde sexual, a questão da alteração do hábito miccional, porque a principal causa de alteração do jato urinário não é câncer de próstata, é o crescimento benigno da próstata, que acomete a maioria dos homens. E então, assim, a gente tem N coisas a serem melhoradas, né, a serem tratadas, prevenidas, né, que podem ser resolvidas com uma simples consulta, né? E não adianta ficar naquela também, né, doutor? Comigo não acontece, todos os homens estão vulneráveis a ter essa doença. Lógico, a gente se cuida, enfim, a gente reza para que isso nunca aconteça com a gente, mas ninguém é intocável, pode acontecer com qualquer um, né, doutor? Com certeza, não tem nenhum tipo de paciente que está imune, né, às doenças, né, oncológicas ou às doenças relacionadas ao sistema reprodutor masculino ou às doenças relacionadas ao homem mesmo. Não tem, se existisse imunidade para câncer, né, ia ser rapidamente aí difundido, ia todo mundo pagar o valor que fosse. Para não, né? Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a questão da faixa etária, sobre a partir de que idade tem que começar a ser feito a prevenção, mas assim, existe uma idade limite, por exemplo, só pode fazer até 60, até 70 anos, existe isso também? A recomendação é que seja feita até os 75 anos de idade. Por quê? Porque normalmente os tumores que acometem uma faixa etária maior do que 65 anos são tumores de menor agressividade. Então, tem também a questão da longevidade do brasileiro, né? A expectativa de vida média do brasileiro. Então, os tumores que acometem idosos, né? Pessoas acima de 65 anos, normalmente são tumores de menor agressividade. Tem tumor que demora 5 anos, 10 anos para se desenvolver. Existe um componente biológico, né, relacionado à doença, que eles acometem mais idosos. Então, às vezes a gente até diagnostica, mas a gente não trata. A gente fica acompanhando a doença porque a gente sabe que o componente biológico dela é de menor agressividade. E é claro que assim, aquele paciente que tem múltiplas comorbidades, aquele paciente acamado, né, aquele senhor que é cardiopata, que já toma 10 medicações por dia, né, esse paciente a gente também isenta ele do exame, né, porque é um exame desconfortável e se eu tenho uma doença que vai demorar 5 anos ou 10 anos para evoluir, ou até mais às vezes, não tem por que ficar fazendo rastreio. Eu me preocupo mais com a população mais jovem, né, a população entre aí 50 e 70 anos no máximo. Bom, mas para quem, por exemplo, está com a saúde em dia, não está sentindo nada, a partir de que a idade ideal para começar a fazer o exame, para começar a acompanhar, a partir dos 40 ou 50, doutor? A partir dos 50 para a população geral e a partir dos 45 para aqueles que têm fator de risco, negros e história familiar. Entendi. Então, para quem tem esse histórico, a partir dos 45 já é bom. Bom não, né? Já é o ideal. Deve começar. Deve começar a fazer já o acompanhamento, fazer o exame, enfim, cuidar da saúde, né, doutor? Com certeza, com certeza. Em relação, doutor, ao câncer de próstata ainda, como o senhor falou, ele tem cura. E o tratamento indicado do câncer de próstata é detectado precocemente, qual é? O exame é feito através do toque retal, né? É um exame digital, é utilizado, tem gente que até pergunta, né? É feito com apenas um dedo, né? E é um exame desconfortável, mas não é um exame doloroso, tá? É importante enfatizar isso.
Se o paciente ele apresenta dor durante o exame, às vezes ele está com algum outro componente, como uma infecção na próstata, ou ele tem às vezes hemorroida, algum problema às vezes no canal anal. Mas o toque da próstata ele é indolor. Ele é desconfortável, mas ele é indolor. E ele não dura mais do que 5 segundos, eu costumo dizer. Então, algo em torno de 1, 2, 3 segundos acabou o exame. É uma coisa muito rápida. É algo bem rápido. E, além do toque retal, é feito o exame do PSA. Né? O exame do PSA é um exame de sangue. Né? Ele pode ser feito em qualquer unidade de saúde, unidade básica de saúde ou qualquer laboratório privado. É um exame barato. Né? Quem tiver interesse em fazer ele na rede particular, né? Ele é bem acessível. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer o nosso segundo intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião falando do Novembro Azul. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando de um assunto que é muito importante, falando da saúde do homem, do Novembro Azul, do câncer de próstata. E hoje está comigo aqui no programa o Dr. Tiago Peronde Virgílio, ele que é médico urologista. Doutor, a gente terminou o nosso último bloco falando sobre a questão do exame do toque retal e eu fiquei de perguntar o seguinte: existe algum exame que possa substituir o toque retal e qual é a eficiência dele? Ele é igual ao exame, ele não é muito indicado? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Hoje, para rastreio do câncer de próstata, não existe nenhum exame que substitua o toque retal e o PSA. Tá? Até existe a ressonância de próstata, mas ela tem o objetivo de fazer outras avaliações da glândula, né, como tamanho, peso e etc. Eu não utilizo a ressonância como critério de indicação de biópsia. Tá? É claro que ela traz algumas informações, assim como o ultrassom,
mas ela não é utilizada para indicar biópsia e o diagnóstico é feito através da biópsia. Hoje a gente utiliza o toque e o PSA. Curiosamente, o tumor de próstata ele acomete principalmente a parte posterior da glândula, que é a parte acessível pelo toque retal. Então, mais de 70% dos tumores acometem a parte posterior da glândula. Então, por isso que o toque é tão importante. Muito bem. E ao fazer o exame, fazer a prevenção, já aconteceu, por exemplo, da pessoa querer fazer só o exame de sangue, doutor? Falar, não quero fazer o retal. Isso é aconselhável, não é? É extremamente comum. Eu pego isso no consultório, é o dia a dia, por assim dizer. Eu tenho que, às vezes, ficar convencendo o paciente a fazer o exame. O que acontece? O PSA isolado, ele diagnostica parte dos tumores. A gente acredita que até 70% dos tumores a gente consegue diagnosticar com o PSA, o exame de sangue. Com o toque também é algo semelhante, porém um pouquinho menor. Algo em torno de 60% dos tumores são diagnosticados ao toque. Se você soma os dois métodos, eu consigo ter uma taxa de diagnóstico de até 90%. Então, ou seja, de cada 10 pacientes, se eu fizer só o exame de sangue, pelo menos 2 aí deixarão de ser diagnosticados. E você fazer um exame de PSA hoje e fazer outro exame daqui a um ano, a gente perde um tempo aí precioso com relação ao tratamento. E como que é o tratamento, doutor, em relação à questão do câncer de próstata? O tratamento, hoje para câncer de próstata existem diversas modalidades de tratamento. No tumor localizado, o tumor inicial, existe a modalidade de vigilância ativa, onde não há necessidade de fazer um tratamento propriamente dito. Como assim? Né? Se eu tenho a doença e não vou tratar? É isso mesmo, se eu tenho uma doença de baixa agressividade ou de baixo potencial de evolução, não há necessidade de tratar. Eu faço o acompanhamento dessa doença. Eu tenho pacientes em acompanhamento há 10 anos e a doença nunca evoluiu. Né? Então existe sim doenças de baixa agressividade que eu posso fazer isso com segurança. Agora, as doenças de risco intermediário e alto risco, essas necessitam de um tratamento. O tratamento é feita a cirurgia de prostatectomia radical. Hoje já existe a técnica por vídeo, né, a cirurgia videolaparoscópica, ou seja, o paciente sai só com os furinhos, né, na barriga, a glândula é retirada pelo umbigo, ou seja, a pessoa opera, tem alta no dia seguinte, é uma cirurgia tecnicamente difícil, mas devido à alta tecnologia, né, o paciente consegue se recuperar muito rápido. E existe a radioterapia. Né? A radioterapia, a gente não precisa remover a glândula, ela tem um objetivo de uma forma mais simplificada de falar, de queimar a glândula. Então, ela emite radiação na loja prostática e a próstata é como se ela virasse, ela morresse, ela virasse uma cicatriz, por assim dizer. É uma forma mais simples de entender. Então existe a cirurgia e a radioterapia. A gente utiliza um ou outro tratamento a depender do paciente. Então se eu tenho pacientes que eu indico a radioterapia e tem pacientes que eu indico a cirurgia. Aí cada caso é individual, né? Compreendo. Doutor, hoje o sistema de prevenção para fazer o exame, o SUS hoje ele oferece essa possibilidade aos brasileiros? Oferece. Hoje quase todos os estados do Brasil oferecem o tratamento para a população. O rastreio ele deve ser feito na unidade básica de saúde ou com um médico urologista. A gente sabe que o SUS é um pouquinho difícil, às vezes não tem urologista, às vezes não tem urologista acessível a todos. Então, assim, tem que procurar a unidade básica, procurar um médico na unidade básica. Se houver uma necessidade de urgência, às vezes tentar recorrer aí à Secretaria de Saúde, né, para tentar antecipar essa consulta, ou tentar recorrer às vezes ao setor privado para poder antecipar essa consulta com o especialista. Mediante um PSA e um toque ou um toque suspeito, né, deve ser realizada uma biópsia da próstata e essa biópsia é que confirma se tem ou não câncer de próstata.
E se o paciente tiver câncer de próstata, aqui no nosso estado, o Hospital de Amor recebe imediatamente esse paciente e já toma todas as providências necessárias. O Hospital de Amor hoje ele é autossuficiente em toda a questão de em tudo relacionado ao tratamento do câncer de próstata. A gente tem todos os exames necessários e todos os tratamentos necessários. Então hoje, para quem tem 45 ou 50 anos, quer começar a fazer a prevenção, primeiro passo é buscar uma unidade de saúde aqui da nossa capital. Na rede pública, sim. Na rede privada, como o acesso ao médico urologista é mais fácil, né, eu recomendo que procure sempre o médico urologista. O SUS, além de oferecer a consulta, oferecer o médico, ele também oferece o tratamento, doutor? Sim. Hoje nós temos tratamento tanto na rede privada como na rede pública, né? Se não for, né, se por um acaso o paciente tiver algum problema prostático que não seja oncológico, que não seja neoplasia, hoje nós temos cirurgias para próstata, cirurgias por vídeo, cirurgias endoscópicas pelo canal da urina. Hoje no hospital de base nós temos isso disponível. Se for oncológica, né, no caso de câncer de próstata, o Hospital do Amor oferece toda a estrutura necessária. Muito bem. E como falamos no primeiro bloco, lógico, esse mês ele é mais voltado em relação à questão do câncer de próstata, para todo esse cuidado, mas não tem idade para a gente cuidar da saúde. A saúde, a gente tem que estar visitando o médico periodicamente e, lógico, sentindo qualquer coisa, qualquer desconforto, uma coisa estranha, uma doença, uma fisgada, alguma coisa, o ideal sempre é procurar um médico e ver isso, né, doutor? Não deixar de lado, deixar de escanteio, né? Com certeza. Hoje o homem faz muito isso, né? Deixa situações simples de lado, né? A mulher se preocupa um pouco mais, ela é um pouco mais atenciosa e já existe uma cultura, né, de que a mulher, sempre que ela começa a entrar no ciclo menstrual, né, a procurar um médico. Então isso é uma coisa cultural. Aqui no Brasil não tem, infelizmente a gente não tem muito isso ainda, de forma generalizada, mas o adequado é que todo jovem, né, ao iniciar também atividade sexual, também procure um urologista. Isso seria como é que se diz, o melhor de todos os sistemas, né, de saúde. E um negócio muito bacana, né, doutor, é que assim, a gente está no Novembro Azul e muitas empresas, instituições, muitas embarcam nessa campanha do Novembro Azul, né? Todo mundo quer participar e de alguma forma ajudar na divulgação dessas notícias, né? Hoje nós temos, no Hospital do Amor, isso é bastante comum, nós temos vários apoiadores, né, que ajudam, né, a gente corriqueiramente, né? Nós temos campanhas esporádicas relacionadas a todas as doenças oncológicas da mulher, né, do trato digestivo, né, do trato urinário masculino e etc. Nós temos aí os apoiadores que sempre colaboram com a gente. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa
e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião, que hoje estamos falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata, da saúde do homem. Doutor Tiago, já conversamos um pouquinho sobre a saúde do homem, sobre os cuidados do câncer de próstata, e o senhor que trabalha no Hospital do Amor da Amazônia estava me falando que vai acontecer uma campanha muito bacana nos próximos dias no hospital, né? O Hospital do Amor, junto com alguns apoiadores, né, o Serviço de Residência do Hospital de Base e a Liga Acadêmica de Cirurgia, estão promovendo uma campanha agora durante o mês de novembro, onde serão atendidos 250 homens todos os sábados. Então, totalizando aí 1.000 atendimentos ao longo de um mês. É um número ainda pequeno para a real necessidade, mas a gente espera aí que a população possa abraçar a causa, se inscrever no evento e participar. Como que vai ser feito essa campanha? Existe uma inscrição online que pode ser feita. Ela pode ser feita tanto no hospital, como pode ser feita de forma online. Eu vou deixar com vocês o material, né, disponível. E aqueles que quiserem se inscrever, basta preencher nome, e-mail, telefone e data de nascimento, já está inscrito. Então é bem tranquilo, se inscrever, escolher o sábado que quer participar e comparecer na estrutura, né, física do Hospital do Amor para poder estar realizando a consulta médica e a coleta do exame do PSA. Os pacientes que participarem da campanha, que precisarem, por exemplo, de biópsia de próstata, o hospital vai estar providenciando, né, o que for necessário para esses pacientes que apresentam risco de ter o câncer de próstata. Aqueles que têm algum outro problema, a gente pode também estar dando alguma orientação, né, fazendo o que for preciso para ajudar a população o máximo possível. O primeiro passo para participar dessa campanha é acessar algum lugar, é ligar? Como é que é, doutor? Eu vou deixar disponível o QR Code. Nós temos um QR Codezinho que já abre imediatamente o link para a inscrição no evento. E se inscrevendo, eu costumo dizer que garanta a sua vaga, porque como são 250 por sábado, então a gente tem uma limitação, né, técnica. Eu não tenho como atender mais do que o que eu consigo atender. Então, por isso que as vagas são limitadas. A gente espera reproduzir isso nos próximos anos e, quem sabe, até transformar isso numa iniciativa contínua, né? Mas, a princípio, vai ser realizada somente durante o mês de novembro. Bom, aproveitar e falar um pouquinho, doutor, que estrutura fantástica tem o Hospital do Amor hoje, né? A gente sabe como que começou esse projeto, como ele foi levantado e hoje, o senhor mesmo falou, ele é autossuficiente e, além, lógico, do serviço que é prestado, que é muito bonito, é uma estrutura fantástica que não deixa a desejar para nenhum hospital no nosso país, né? Hoje nós temos material de ponta lá no hospital. Eu trabalho com o que tem de melhor na minha especialidade. Nós fazemos cirurgias de alto nível técnico, material
de qualidade, e isso acaba trazendo para a gente uma satisfação profissional muito grande. Então, eu poder proporcionar um tratamento de qualidade para o paciente acaba me trazendo uma satisfação profissional, uma realização pessoal. Eu acho que isso é muito importante. O hospital ele não existe sem o apoio da população. A população ela contribuiu muito para a existência do hospital. Nós temos vários apoiadores que construíram alas do hospital, né? Então isso é muito importante, é importante parabenizar todos esses apoiadores, né? E continuar agradecendo todos os dias aí por todos que participam dessa estrutura. E a gente acaba dando mais valor ainda quando a gente tem algum familiar que precisa ou algum conhecido, né? Eu convido a todos que não conhecem a estrutura a conhecer o hospital e entender um pouquinho do nosso interesse em querer ajudar a população, né? Em querer prestar o melhor atendimento possível. E a gente vê muito as pessoas falarem sobre isso em relação mesmo ao atendimento do Hospital do Amor, que desde a pessoa que te recebe ali na frente, que te encaminha ali para uma ala, enfim, todo um acompanhamento, é uma preocupação com as pessoas que, desde a primeira pessoa que recebe, justamente porque ali tem pessoas que às vezes já estão debilitadas psicologicamente, a saúde, enfim, de uma forma geral, e tudo que elas não precisam é um atendimento grosseiro, um atendimento insensível, e o hospital tem esse cuidado também, né, doutor? Isso é importantíssimo, né? O atender bem, eu acho que é o pilar principal de qualquer atendimento à saúde. Então, não adianta você prestar um atendimento e destratar o paciente. Eu acho que isso não deve existir. Eu acho que profissionais que destratam pacientes devem sair do mercado de trabalho. Se ele está insatisfeito, né, não tem por que ele estar trabalhando. Essa que é a verdade. Então, a filosofia do hospital é atender com amor, atender com qualidade, com dedicação, né? E a gente tenta sempre, todos os dias, apesar do estresse, apesar da sobrecarga de trabalho, fazer isso da melhor forma possível. Doutor, a gente está na reta final do nosso programa, nosso último bloco. Eu gostaria só de enfatizar, antes que terminássemos, em relação à questão do câncer de próstata, voltar a falar do Novembro Azul. Muitas coisas são importantes para a gente ter uma boa saúde, manter a nossa boa saúde. Manter uma higiene em dia, manter os nossos exames em dia, uma visita técnica, pelo menos uma vez por ano, não sei se é mais ou menos isso, mas todo ano pelo menos fazer um check-up, fazer um exame de sangue, ver como é que estão as plaquetas, enfim, cuidar da saúde de fato, né, doutor? Não, isso é importante. Hoje a gente sabe que uma boa alimentação, prática de atividade física, né, e uma visita anual ao médico, ela é essencial aí para ter uma longevidade, né? A gente sabe que tem excesso de alimentos de péssima qualidade, né? A gente tem uma sobrecarga muito grande aí de alimentos com muito sal, com muita gordura, com muitos alimentos condimentados, né? Que são fatores cancerígenos, inclusive. Então, a gente precisa aí ter uma alimentação mais saudável possível, praticar atividade física, se preocupar com a saúde mental, isso é uma coisa importante também, né? Não adianta você viver estressado, você precisa ter um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento no trabalho, tudo isso aí contribui para a saúde. E a visita ao médico, né, no mínimo anual, ela deve acontecer, seja com o clínico geral, o médico da unidade básica de saúde, o seu ginecologista ou o seu urologista, né? No mínimo uma consulta por ano, cada indivíduo deve fazer. E a pandemia não é desculpa para não procurar o médico, né? Estamos numa pandemia ainda, mas estamos no Novembro Azul, o assunto vem à tona, o momento de procurar o médico é durante o ano todo, mas lógico, em especial nesse mês de novembro, a gente fala do Novembro Azul, a gente traz esse assunto à tona, e lembrando sempre que a saúde do homem é importante como a saúde da mulher, e a gente espera que todo mundo faça esse acompanhamento, né, doutor? Procure, quem tiver 45 ou 50 anos, comece a fazer o exame, porque como o senhor mesmo disse, quanto antes for tratado, antes for detectado, é mais fácil, né? Com certeza. A pandemia acabou tirando muita gente aí das consultas médicas, né? Mas, né, tem muita gente aí que acabou sendo prejudicado por
por ter deixado de executar algum tratamento, né? Às vezes algumas doenças evoluíram, a gente teve uma redução expressiva nos atendimentos do Hospital de Amor, né? Não porque nós deixamos de atender, mas porque simplesmente as pessoas deixaram de aparecer com os diagnósticos, né? Então a gente sabe aí que provavelmente ano que vem aí a gente deve ter uma demanda aí reprimida de diagnóstico tardio grande. Então aquelas mulheres que deixaram de fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau, mamografia, devem imediatamente procurar um serviço, fazer o exame preventivo para não deixar um diagnóstico precoce, né? Um tratamento adequado e chegar para a gente em uma situação onde não tem mais tratamento. Muito bem. Doutor, o nosso programa chegou ao fim, gostaria muito de agradecer a sua presença. Nosso papo foi muito bom, eu acho que deixou um pouquinho mais esclarecido sobre o que é o Novembro Azul ao nosso telespectador e agradecer pela sua presença hoje aqui no programa Sala de Opinião. Muito obrigado pela presença. É sempre uma satisfação poder trazer informação para a população e isso me agrada bastante. Obrigado, doutor, mais uma vez. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Agradecendo novamente pela sua audiência e lembrar você que temos um próximo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.